Vou sugerir lá para a Maíra. Ai, gente, vocês são demais. O Ricardo hoje vai falar de um case muito interessante, né, Ricardo? Que ele compartilhou com a gente rapidamente numa reunião que a gente teve e que agora a gente vai conhecer em profundidade esse case incrível. Eu estou super curiosa aqui para esse compartilhamento. Tenho certeza que a gente atraiu tanta gente assim, não foi à toa. Não, olha só, Aristóteles está aqui, Ricardo, olha só, cara. Rapaz, Erli, cara, olha só, Erli está aqui, ó. Ó, Prestígio, hein? Ainda vou aprender alguma coisa com o Ricardo ainda nessa altura, cara, com certeza. a presença de Aristóteles, isso é muita responsabilidade. Nossa. Eli, bom, pessoal, então, vamos começar? Vamos iniciar as nossas atividades de hoje. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Meetup aberto, nesse mês de setembro, agora aqui no Base 27, né? O nosso hub de inovação da engenharia e construção aqui do ecossistema Capixaba. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu sou a Carol Ferreguete, eu sou sócia, cofundadora da Global Touch, que é a empresa que está operando o Base 27 junto com um time maravilhoso que está aqui com a gente, suportando para que tudo isso aconteça. Eu estou muito feliz de estar aqui, né, mais uma vez, trazendo mais conhecimento para vocês, trazendo mais compartilhamento de experiência, eu acredito muito nisso. Eu queria reforçar para quem ainda não renomeou, para colocar, vai lá no seu avatar, lá na sua foto, tem 3 pontinhos, a terceira opção é renomear, e aí você coloca o seu nome e o nome da sua empresa, pode ser só o primeiro nome, para a gente começar a nossa interação e já saber quem que está conversando aqui com a gente. Eu vou pedir também para, no momento da apresentação, que todas as pessoas deixem o seu microfone mutado, para a gente não ter nenhuma interferência e atrapalhar na nossa apresentação. E aí, no final, quando a gente for conversar, interagir, a gente abre o microfone, beleza? Carol. Oi. Carol, não, peraí, que eu tenho que apresentar, tenho que falar de umas pessoas aqui. Eu não estou vendo quem está chegando, porque eu estou aqui seguindo meu roteiro. Eu vou dizer quem apareceu na minha tela. Eu conheci esse cara cabeludo, hoje ele não tem cabelo mais. Márcio Gleidson, olha só, ô, Ricardo. Cara, olha só. Chique demais. Você tá no sul, cara? Tô em Guaíba. Ó, do Rio Grande do Sul pra cá, viu, Carol? Olha só que bacana. Nossa, nós estamos chique demais, então. Show de bola. Ótimo. Bem-vindo, Seja Márcio. muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Hoje vai ser ótimo de estar aqui com vocês. E também com a presença, né, do meu querido convidado, do Ricardo Neto. Eu estou muito feliz de trazer para esse bate-papo de hoje. Desde que a gente iniciou o Base 27, a gente sabia que cada um dos mantenedores, eles podiam compartilhar alguma expertise, eles poderiam ensinar alguma coisa ou para a nossa comunidade, ou para nosso ecossistema como um todo, como a gente está fazendo isso aqui, e fomentar essa troca de conhecimento entre vocês, que é uma coisa muito importante. Então, de antemão, eu quero muito agradecer ao Ricardo Neto por acreditar nesse projeto e estar junto com a gente aqui no Base 27 e também se disponibilizar a passar tanto conhecimento hoje. E eu já dei uma olhadinha na apresentação do Ricardo e o benchmark vai ser muito bom hoje, tá? Antes de iniciar também, eu queria falar sobre as empresas que estão colaborando e fazendo com que o Base 27 aconteça. Eu vou listar cada uma delas porque elas são igualmente importantes para a gente. É a Metron, a Nós, a 5 Estrela, a JPF. Carol caiu? Ah, tá. acho que congelou, né? Travou aí, Francisco. Então vou ver se eu lembro de cabeça aqui. Me ajuda aí, gente. Ó, ela falou vamos falar da construção. Metron, Mocelin, Inocopes, Galvan. Faltou alguma? Da construção civil predial, né? JPF, 5 Estrelas, Fortes Engenharia, 7. Vai contando aí, gente. Epix, Nós, QI ao Cubo, Time Now,
Econservation, Soma, CBL, VTO, Imetame, Solo, Intelliway, Stel, Brametal. Tem alguma que eu não falei ainda. O que eu não falei? Deixa eu lembrar aqui. Alguém me ouve? Serra Betume. Agora sim. Não falou Serra Betume, Serra Betume. Serra Betume. Pô, Gustavo, desculpa aí, cara. Terrível, tá? Filme de homem é terrível. Que bom que vocês me ajudaram. Obrigado, Francisco. Eu estava ouvindo vocês, mas vocês não estavam me ouvindo, pelo visto. Bom, então, se você faz parte de uma dessas empresas que eu e o Francisco e a galera ajudou a gente aqui, orgulhem-se, porque vocês estão participando de uma coisa que é de uma iniciativa que pensa num futuro muito grande para o Espírito Santo e quer colocar o Espírito Santo no mapa da inovação do Brasil. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Bom, então vamos falar um pouquinho da nossa agenda. Hoje o Ricardo vai contar mais e conversar mais sobre como trazer, como multiplicar lideranças, e depois a gente vai ter de 15 a 20 minutos para as nossas perguntas, para o Ricardo interagir com vocês. Quem quiser já deixando perguntas, feedbacks, observações no nosso bate-papo, pode colocando que a gente vai interagindo e vai comentando no final, tá bom? Eu queria chamar o Ricardo para ele começar a se apresentar e falar muito hoje sobre como multiplicar lideranças. Ricardo, está com você. Ok. Vamos colocar logo a apresentação? Pode colocar. Cadê? Você liberou aí? Está liberado. Tá. Estamos vendo já a sua apresentação. Pessoal, bom dia. Tá? Meu nome é Ricardo Antônio Abrão Neto, para quem não me conhece. Eu sou diretor da Fortes Engenharia. Sou casado, muito bem casado, com Ivana. Tenho dois filhos, tá? O Leandro e a Lorena. E tenho um genro, muito gente boa, o Serginho. Eu hoje, tá? Primeiro que eu vou falar aqui que Carol, não estou ensinando, né? Na verdade, eu vou compartilhar, né, o nosso programa, que, na verdade, está dando muito certo. Tá? Eu sou, além de diretor comercial da Fortes, eu sou cotista, eu tenho 50% das cotas, os outros 50% é do meu sócio, que é Gianfranco Mazzoli. Ele é filho de italiano, mas não é mafioso, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Tá? Então, esse programa, Novos Talentos, tá, da Forte, nós implantamos isso em 2006, na verdade, né, foi uma necessidade que nós sentimos, tá, de ter gestores e técnicos, tá, com os nossos valores. Tá? E depois de várias tentativas, né, não quer dizer que a gente não contrata profissionais que não passem por esse programa. Mas hoje, tá, como a gente está conseguindo muito sucesso, tá, a gente vem quase que sempre passa por esse programa os novos contratados, tanto de engenheiros como de técnico. Tá?
Normalmente são engenheiros recém-formados, porque a gente entende que essa contratação é o ideal, um recém-formado, porque ainda está sem vícios, então rapidamente eles pegam o jeito, né, e os valores da Fortes. Tá? A Fortes implantou esse programa desde 2006, tá? Desde 2006 que a gente começou a ter esse programa. Como que a gente chega à conclusão que a gente vai ter que ter esse programa? Tá? No final do ano, a gente faz o nosso projeto empresarial. Tá? Dentro do projeto empresarial, a gente vê a necessidade da gente ter novos profissionais, tanto na engenharia civil como no técnico. Por que eu estou falando muito de técnico? Porque a Fortes não utiliza o mestre de obra. Nós não temos essa função na Fortes Engenharia. Tá? Nós temos o engenheiro, né? Primeiro o gerente, normalmente, toda obra nossa tem um gerente, tem um gestor, tá? E tem o técnico de edificações, tá? Que é a pessoa que passa as informações da obra para os encarregados. Nós temos encarregados de frentes de serviço. Tá? Nós não temos o mestre, aquele mestre, né, que manda em tudo, que bota apelido nos operários. Isso aí a gente não tem, já acabou. Isso tem mais, pelo menos, eu acho que uns 15 anos que a gente não tem mais essa função na Fortes Engenharia. Tá? Então, essa decisão da quantidade de pessoas que vão ser, de talentos, né, que vão ser admitidos para o próximo ano, é sempre no nosso projeto empresarial. Tá? É o que né? E com isso a gente define a quantidade, tá? Certo? A gente define com eles, a quantidade é essa daqui, tá? O recrutamento, tá? A gente faz o recrutamento primeiro com os estagiários da Fortes, tá? A gente identifica se os estagiários estão no último ano, tá? Se ele estiver no último ano, ele pode participar, tá? Só nessa hipótese. Nós não temos estagiário, né, que não esteja formando, porque até ele entrar, né, ele vai se formar e ele ainda vai ficar aí pelo menos mais 6 meses dentro do programa. Tá? O restante, tá, a gente entra em contato com as faculdades. Tá? A gente, daqui está escrito, inclusive, anúncio em site. Isso lá no começo, tá? A gente chegou a botar no jornal e tudo. Hoje, não. Hoje a gente entra em contato com alguns professores, tá, das faculdades ou até mesmo com a diretoria da faculdade para ver se eles entregam o currículo de alguns formandos que estejam já no mercado de trabalho. Normalmente a gente pede pessoas que tenham tido um bom nível escolar. Tá? No máximo 2 anos. A gente chegou até, dessa última vez, pegar pessoas de 3 anos. Tá? Elas são... como que é? Ele envia, tá, para o currículo, a gente faz uma análise do currículo e aí, conforme a quantidade, faz as entrevistas, tá, do pessoal. O candidato que é classificado, tá, vai para uma entrevista com um profissional nosso. Tá? Então, por exemplo, ele normalmente tem pelo menos 3 entrevistas. Tá? Um com a engenharia,
outro com pessoal de obra, um gerente de obra ou um gestor de obra já com experiência na Fortes, e normalmente com um diretor técnico. Tá? Então, a gente faz já uma primeira etapa, tá? Inclusive, tem algumas pessoas, né? Alguns profissionais nossos que fazem até uma provinha com eles, entendeu? Tá? Uma prova simples, mas faz. Tá? Mas assim, simples, mas que mostra que a pessoa tem condições de entrar ali na Fortes. Tá? Isso aqui eu vou passar. Para vocês terem uma ideia, em 2019, como a gente via que a Fortes estava com um crescimento muito grande e ia precisar de muitos profissionais, tá? Nós decidimos, tá, a contratar 13 engenheiros, 13 talentos. Tá? Nós recebemos 210 currículos, tá? E entrevistamos 89 candidatos. Em cima do currículo, nós já fizemos uma capada, vamos dizer assim, e chegamos a entrevistar 89, tá? Para 13 vagas preenchidas. Então, foi uma disputa grande, tá? Disputa grande entre os profissionais. Tá? Como que a Fortes, depois que a pessoa entra, foi admitido, tá? Ele não é considerado ainda engenheiro civil. Tá? Por quê? Porque no começo a gente admitia como engenheiro, tá? E pagava um salário menor do que o salário mínimo do engenheiro. Tá? Normalmente 50% do valor. Por quê? Porque ele vai estar 9 meses só aprendendo. Ele não vai trabalhar. Quando eu falo não vai trabalhar, ele não vai ter uma função de responsabilidade. Ele vai estar sempre trabalhando, mas aprendendo. Ele vai estar sempre com um anjo, tá? Do lado dele. Então, ele não é ainda uma pessoa que vai produzir, vamos dizer assim, para a Fortes. Tá? Então, a gente teve isso. Só que o SENG, né, que é o sindicato dos engenheiros, entrou, não foi profissional nosso, foi a SENG entrou na justiça contra a Fortes para que pagasse todos os atrasados de todos os trainees de fora, que já tinham sido contratados desde 2006. Isso era uma conta enorme. Tá? E como a gente deixa bem claro como que é o sistema, né? Todos os profissionais, todos, eu tenho que bater palma, porque muitos estão fora da Fortes. Todos abriram mão disso aí, foram lá em frente ao juiz e falou: não quero receber nada porque isso foi combinado com a Fortes e se eu sou um bom profissional, eu devo a Fortes com esse custo. Então, foi muito bacana, tá? Isso a gente ter recebido isso e chegamos à conclusão, para evitar esse problema, a gente contrata ele como um técnico. Tá? Infelizmente, porque ele poderia já estar como um profissional, mas faz parte. Como que é desenvolvido o programa? Nós temos 3 processos, mas são muito parecidos. Eu vou falar só de um, que os outros são iguais. Tá? Só muda quando, como normalmente são mais do que 3, para evitar que todos vão para a obra, o que a gente faz? Uma parte vai para o escritório, fica no escritório, e outros vão direto para a obra. Tá? Então, como que como que começa? Tá? Primeiro dia, ele vai para o GDC. Tá? O GDC é a nossa gerência de desenvolvimento corporativo, que ele é responsável por esse projeto.
tá? Ele passa um dia lá em que ele vai ter as boas-vindas, né, da Fortes, vai entender toda a nossa estrutura, como que a gente trabalha, todas as normas, tá? Então ele tem todo e é entregue para ele o roteiro do programa que ele vai atender, tá? Na engenharia, ele fica 10 dias para conhecer o processo de projetos, né? Porque na Fortes nós temos orçamento, temos a parte de projetos, tá? Então ele passa 10 dias só aprendendo com um determinado profissional como que é feito e coordenado os projetos, tá? 40 dias ele fica para conhecer o orçamento e planejamento, tá? Esses 40 dias ele vai a fundo, inclusive, muitas vezes, ele orça uma determinada obra que não tenha tanta responsabilidade, tá? Lógico, sempre coordenado pelo nosso profissional mais experiente. Depois ele fica 2 dias nos suprimentos, tá? Em que ele aprende todo o processo de como coleta, como que recebe o material, como compra, tudo, tá? Depois ele fica no SGI da Fortes, né? Que é o Sistema de Gestão Integrada, porque nós temos as três ISOs, que é a ISO da qualidade, da segurança e do meio ambiente. Então, ele passa um dia lá aprendendo, vamos dizer assim, o início só, porque depois ele vai aprender muito isso na obra. Então, por isso que ele fica só um dia ali. E depois vai para o departamento pessoal e vê todas as rotinas administrativo pessoal, principalmente nas UNs. O que é o UN para a gente? Tá? É unidade de negócios. O que é isso? São as obras. Nós não chamamos obra de obra, nós chamamos de unidade de negócio, tá? Para botar na cabeça dos nossos gestores, e também nós não chamamos de engenheiro, nós chamamos de gestor, que ele está ali administrando, tá? uma obra que muitas vezes o valor da obra é muito maior do que muito faturamento de empresas, tá? Menores, lógico, daqui do Estado. Então, ele fica com ele bota na cabeça dele que ele tem uma responsabilidade muito grande. Depois ele vai para a UN, que as UNs, que é isso que eu estava falando com vocês. São 12 semanas, tá? Ele fica junto com um técnico de edificação, tá? Então ele fica vendo como que é o dia a dia do técnico, o que o técnico vê, ele acompanha tudo, o técnico bota ele para executar, entendeu? As ações, tá? Então ele fica 12 semanas na obra com o técnico. Aí depois fica mais 12 semanas aí com o gestor, tá? E o gestor mostra para ele todas as atividades que ele tem no dia a dia de uma obra, tá? Então, com isso, ele tem ele passou por toda a Fortes, tá? Então ele conhece agora toda a Fortes. Com isso, ele prepara em 2 dias ele tem que preparar um relatório final e um dia para apresentar o relatório final. Como que é feito esse relatório final? Ele vai para uma reunião de diretoria em que estavam os diretores, os cotistas e os gerentes, tá? E lá ele faz a apresentação de todo o desenvolvimento do programa que ele teve. Ele explica todo quais as dificuldades que eles tiveram, o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu, ele tem que colocar tudo isso, certo? E ali é definido, tá? Faz o relatório, e ali, logo depois, é definido
em reunião da diretoria técnica com a gerência com as gerências, tá? Define se esse novo talento vai ser admitido ou não. Tá? Ali é que dá a decisão, certo? Muitas vezes essa decisão é até feita antes, tá? Então ele já sabe, quando ele vai para lá, ele não sabe, mas os gerentes e o diretor técnico já sabe que ele vai ser admitido. Outra coisa importante é ele, quando começa a entrar no todo esse programa, a gente não define para ele para que cargo que ele vai entrar. Ele não sabe se ele vai para a obra, ele não sabe se vai ser um planejador, um engenheiro planejador, ele não sabe se ele vai ser um engenheiro projetista, ele não sabe se ele vai ser um orçamentista. Tá? Durante esse tempo que ele vai ter, tá? Lá em todas as obras, as pessoas, os nossos gerentes e gestores já vão informando para a nossa RH para onde que eles entendem que esse profissional estaria mais propenso, o que seria contratado para melhor. Um desses que eu falei, né? Esse outro programa é a mesma coisa, só aquilo que eu falei com vocês. Tem hora que entra como na obra, tem hora que entra a obra como no final. Então, foi colocado aqui, mas são 3 programas exatamente para não ficar todo mundo, vamos dizer, pensa bem, 13 pessoas, tá? Tudo no escritório. Ia ser um tumulto. Então, por isso que a gente faz essas divisões. Então, são 3 para exatamente evitar isso. Tá? Depois vou mostrar agora o desenvolvimento do programa, tá, para vocês, de como fazer isso, tá? Porque falei, mas como que é feito esse acompanhamento, tá? Ele não fica solto em nenhum lugar. Sempre ele vai estar tendo um acompanhamento, não só do profissional, mas também do RH, tá? Então, ele recebe, na hora que ele vai lá no primeiro dia, tá? Lá com o GDC, ele recebe um checklist. Tá? Então, ele tem que acompanhar esse checklist. Tá? Como que é esse checklist? Se vocês notarem aqui, está dando para ver a setinha aí, Carol? Está dando para ver? Sim. Sim. Então, aqui, cada um deles, tá? Ele tem o dia, quanto tempo que ele vai ficar e o que tem que ele tem que ver, tá? Então ele passa por todos esses assuntos. No caso da apresentação inicial, depois no SGI, a gestão de qualidade, a gestão ambiental, a gestão de segurança. Então, papai, todos os itens que ele tem que botar. E aí ele tem que assinar aqui, tá, o mentor e o novo talento. E ele é informado o seguinte: se você não aprendeu aquele item, não assine. Você só pode assinar a partir do momento que você entende que você hoje já conhece isso aí. E isso é em todas as etapas. Tá? Então, quando ele está lá no DP, a mesma coisa. Quando ele está nos suprimentos, a mesma coisa. Então, ele vai olhar lá o controle de registro com foco no quadro de registro do SGI, o sistema SOX, ele aprende como que ele tem que fazer uma solicitação de material. Tá? O SOX é o nosso sistema, tá, de informática. O recebimento do material, como que é feito o mapa de coleta, tudo. Ele passa por todos os itens. Tá? E a mesma coisa, ele só pode, o mentor aqui assina, tá? Mas aí ele tem que falar, só assino se eu aprendi. Tá? Aí fica a responsabilidade dele. Tá? A mesma coisa no setor de projeto, tá? Ele vai passando por tudo. O sistema, o estudo
do sistema forte de gerenciamento, módulo, projeto, tá? O treinamento no sistema de controle de documentação, tá? Análise de projeto. Então, quer dizer, o modelo, tá, em 3D, então ele tem que manusear e aprender, tá, nesses 10 dias como que ele vai modelar em 3D, ou no mínimo, como que ele tem que manusear, tá, para poder, por exemplo, se ele for um gestor de obra, ele entrar lá na obra e saber olhar, abrir, olhar o 3D, ver se ele está fazendo de acordo com o que nós estamos projetando. Tá? A mesma coisa no setor de proposta, que ele vai verificar, ele vai aprender todos esses itens aqui, tá? Do dia a dia, né, de fazer um orçamento. Tá? Na obra. Aí, na obra, ele passa um tempo maior, lógico, né? Porque tanto pode ser um gestor de obra, como um de projeto, como um planejador, ou qualquer um deles, a gente entende que ele tem que conhecer muito as obras da Fortes, porque só assim ele vai ser um bom profissional. Tá? E nesse dia a dia dele, lá com o profissional, aqui ele vai estar com um gestor, tá? Ele vai saber como que é o dia a dia do gestor, o que ele tem que se preocupar, aonde ele não pode abrir mão. Né? Por exemplo, nunca se pode abrir mão, tá, de fazer uma conferência da armação, que isso é uma responsabilidade técnica dele. Então, ele tem que acompanhar, mesmo que o nosso técnico tenha essa responsabilidade, ele tem que acompanhar, ele tem que fazer a análise. Né? A mesma coisa quando ele fica com o técnico de edificações. Ele tem que olhar tudo. Então, olha aqui, ó, liderar, monitorar, inspecionar o serviço de construção, instalação, operação, reparo ou manutenção. Então, ele tem que olhar tudinho isso aqui. Treinar a equipe, ele vai ter que treinar a equipe, depois dele aprendido, ele vai ter que treinar a equipe nos serviços técnicos, porque a gente, antes de começar qualquer serviço, tá, os nossos profissionais são treinados a executar aquele serviço e tudo está dentro do nosso sistema de gestão integrada. Tá? E a mesma coisa aqui, o mentor, que é o padrinho, ele assina e o novo talento também assina. Ele só pode assinar isso aqui se ele tiver, tá, aprendido todos esses itens. Tá? No planejamento, a mesma coisa. Tá? Ele tem que aprender a fazer planejamento. Em 10 dias, ele aprende a fazer um planejamento. Então, não tem essa, tá? Depois ele entrou e falou assim, eu não consegui fazer o planejamento. Não, ele tem, nesses 10 dias, ele aprende. Vai precisar aprofundar e vai precisar fazer um curso, alguma coisa. Não tem problema, a gente investe e faz, se ele for um profissional de planejamento, né? E vai ter que se desenvolver. Não tem problema. Tá? Aí depois ele tem esses 2 dias para preparar o relatório final e depois a apresentação do relatório final junto com a diretoria. Todos têm que passar pela reunião, pela diretoria. Nós temos que conhecer todos os nossos novos talentos. Tá? A gente faz questão. Para acompanhamento do programa, tá? Nós temos relatórios semanais de tudo e avaliação também. Então, a gente faz o relatório e a avaliação de formação e avaliação de adequação. Então, também, tá? Eu coloquei aqui para todos aí o programa, como que é o relatório semanal que ele tem que enviar. Tá? Se ele quiser mandar relatório fotográfico, ele pode colocar. Ele tem avaliação de formação,
né? Então, todos eles, isso sempre é mandado para o RH, tá? Então, ele manda para lá como que ele tá avaliando, entendeu? O seu líder situacional, tá? Então, ele também acompanha para a gente poder deixar bem claro, entendeu? Tanto o colaborador como o líder, tá? Tem que estar a par de todo o dia a dia. E aqui, tá? É a avaliação final que aquele novo talento, tá? Ele recebe do gestor, tá? Que está com ele. Então, ele faz toda essa pontuação. E isso aqui é que vai garantir a ele se a gente vai admitir ou não. Tá? Isso é importantíssimo, tá, para ele. E cada item desse aqui, assiduidade, apresentação pessoal, disciplina, adaptação, relacionamento interpessoal. Então, tudo isso, uma coisa importantíssima, iniciativa. A gente fica desesperado quando o cara fica parado esperando alguma coisa para poder receber. Ele tem que correr atrás, entendeu? Então, isso para a gente é importantíssimo. Esse aqui, né, já estou quase terminando, esse aqui é a equipe de 2019. Tá? Vocês veem que a mulherada aí já está quase 50%. Né? Para vocês terem ideia, no meio dessas meninas aí tem gestora, ela é gestora de obra. Tá? Então, o negócio está perigando. Essa aqui, a gestora, e essa daqui. Ó. Então, está perigando para os homens, entendeu? Porque as meninas estão entrando no mercado pesado. Né? Então, você vê elas aqui. Ó, tá? Então, esse pessoal já está. Então, todos eles aqui passaram, né, pelo processo. Esses aqui são mais antigos, né, que passou, que é o Flávio, que hoje já é um coordenador. O Flávio é um coordenador, tá, de orçamento. Tá? Então, o pessoal cresce. Esse daqui, tá, virou gerente esse ano. Tá? Ele também passou pela gestão, acho que há uns 6 anos atrás, ele passou pelo programa. Isso aqui eu coloquei para vocês aqui alguns depoimentos que eu acho que vale a pena, tá? Fazer uma rápida leitura aqui, né, para você ver como que o pessoal se sente nesse programa. O programa Novos Talentos foi uma oportunidade de grande importância do meu crescimento profissional e pessoal. Graças a ele, tive o privilégio de trabalhar e aprender com cada setor da engenharia, convivendo desde o dia a dia das atividades, dificuldades e soluções tomadas em obra, como também na participação e desenvolvimento na fase de elaboração de propostas e projetos. Tive e continuo tendo a cada novo dia um aprendizado imenso. Observei que é essencial ter vivência em campo e o quanto isso agrega para todos os outros setores da engenharia, se tornando um diferencial. Quando me perguntam sobre o programa, eu sempre digo que foi um divisor de águas, de um conhecimento imensurável, que foi muito além do que é a faculdade. Realmente foi e continua sendo um aprendizado para a vida. Aqui eu conheci profissionais e pessoas que importam com o outro, estão sempre dispostas a compartilhar conhecimento. Ressalto que deveria ter um modelo de programa a ser seguido por outras empresas do Espírito Santo, uma vez que desenvolve profissionais de muita capacidade e que agregam ao crescimento da empresa. Por fim, agradeço imensamente a todos da equipe da Fortes pela oportunidade de crescimento e, como diz o lema da empresa, juntos somos mais fortes. Isso foi a Lívia aqui de 2019. Teve também aqui o do João Marcos, mas é muito longo também, eu vou... Mas esse aqui eu quero mostrar para vocês. Essa aqui é a Joyce, tá? Ela, na semana passada, ela colocou isso aqui no Instagram. E eu lendo, porque eu acompanho ela, porque ela é uma professora da universidade, né? E aí eu achei assim, muito legal.
Hoje é dia de organização em casa e, revirando papéis velhos, me deparei com essa lembrança. Meus contra-cheques de julho de 2006 a agosto de 2006. Eu formei em 31 de agosto de 2006. E, nesse mesmo mês, a empresa que eu trabalhava alterou meu salário de estagiária para o trainee, que durava 1 ano. Exatamente 1 ano depois, eu passei a receber o piso salarial da categoria. Era o respeito ao profissional de engenharia, que hoje mal consegue se alocar como assistente técnico. Quem dirá num programa de trainee? Uma profissão tão linda, complexa e desafiadora não merece tamanho descaso e banalização. E agora, José? Eu achei muito bacana isso aqui, né? E por isso que eu coloquei, né? O resultado de 2019, 100% dos novos talentos foram contratados. No decorrer de 2019, ingressaram mais 3 novos talentos, tá? Porque houve necessidade. O programa Novos Talentos da Fortes é a oportunidade do recém-formado viver a situação do cotidiano e de um engenheiro, onde eles passam períodos nos setores relativos às suas atividades e ainda absorvem cultura da empresa. Formação dos futuros gestores especialistas, com domínio sobre o jeito forte de construir soluções. É isso. Agora eu tenho que sair aqui, né? Que maravilhoso! Nossa, muito, muito, muito legal. Muito obrigada, Ricardo. Acho que eu fui dentro do horário, né? Passou um pouquinho, eu já estava preocupada aqui, já ia abrir meu microfone para falar. Mas que bom, que ótimo que você compartilhou isso com a gente. Eu vejo que aqui eu vou abrir para as perguntas. Quem quiser começar, o Aristóteles já está aqui com a mão levantada. Posso falar? Pode. Pergunta difícil não, hein, chefe? Não. Eu já botei a mãozinha lá desde o início. Falei, de repente vai pintar muita gente aí, eu vou logo botar minha mãozinha lá. Garantiu a sua, tá certo. Garanti a minha vez. Ricardo, parabéns aí pela sua apresentação, belíssima. Não esperava nada diferente disso. Para quem te conhece, esse é o estilo forte de trabalhar. A minha dúvida é o seguinte, interessante a sua apresentação, eu até anotei aqui. Primeiro, esse processo você desenvolve em todas as praças onde vocês trabalham ou só aqui no Espírito Santo? Porque a minha pergunta se deve ao seguinte, você tem, às vezes, muito mais obra fora do Estado do que dentro do Estado. Então, na fase em que a pessoa vai para a obra, você manda ele para fora do Estado, ele fica numa obra local, como é que você consegue fazer isso? E segundo, com essa preparação que você tem, quer dizer, você prepara talentos e forma pessoas de qualidade. Você tem perdido gente para o mercado por conta desse preparo, dessa qualificação? A primeira pergunta. Nós estamos, vamos dizer assim, fazemos tudo no escritório, tá? Certo? Tudo aqui em Vitória. Mas tem profissionais de fora também, tá? Nós não, por exemplo, entraram um do Rio Grande do Sul e outro de Mato Grosso, tá? Por quê? Porque eles estavam lá, eram profissionais de lá, aí ele passou por todo esse processo também, tá? Isso foi indicado por um gestor nosso, tá? Então, um gerente nosso. Então, foi feito, tá? A questão... Qual foi a outra pergunta? A pergunta é, você sempre tem obra, então, no Espírito Santo para você passar para o treinamento? Não. Quando você não tem obra, você manda ele para a obra fora do Estado? Isso. 90% dos nossos negócios estão fora do Estado. Exatamente. Então, quando dá sorte de ter, como nós estamos agora nós estamos com obra aqui em Vitória, aí ele faz aqui também, mas não pode ir tudo para uma obra. Já pensou 13 pessoas na obra, ou que seja 6? Então, a gente divide em todas as obras, tá? Então, nós tivemos, nesse ano de 2019, nós tivemos profissionais lá no Rio Grande do Sul, tá? Na CMPC, nós tivemos profissionais lá na Eldorado, nós tivemos profissionais na Bracel, e
Não, foi isso. E aqui, na Vale do Rio Doce. Tá? E Arcelor. Tivemos profissionais em todos os lugares. Então, foi dividido. Isso facilitou bastante. Tá? Facilitou bastante. Tem a segunda pergunta, então. Você lembra da segunda pergunta? Repete, por favor. Vou repetir. Você, com esse programa que você prepara, qualifica os seus profissionais, você tem perdido profissionais para o mercado? Sim. Dessa qualificação? Tenho. Pouco, mas tenho. O que acontece, o Aristóteles? O nosso negócio, a pessoa fica muito tempo fora daqui de Vitória, né? E tem uns que não se adaptam. Tá? Mesmo a gente deixando claro, desde o primeiro dia que ele entra lá para fazer o gestor, que a gente deixa claro o seguinte, você tem 90% de chance de trabalhar fora. Tá? A gente já deixa claro isso para ele. Mas tem alguns que recebe, de repente, uma oportunidade para ficar aqui, ele é mais caseiro, entendeu? Isso infelizmente. E tem assim pessoas que, como por exemplo, uma excelente profissional, entendeu? A Joyce, por exemplo, ela queria ser professora, entendeu? Ela falou: eu estou saindo daqui para ganhar menos, mas o meu negócio é ser professora. Então a gente tem que aceitar, né? E até bater palma que cada um tem seu, né? Seu estilo, né? Ok, obrigado, Ricardo. Obrigado. Eu vou pedir licença, Ricardo, que às 11 horas eu estou entrando em outra live. Se vocês me permitem. Tá bom? Tá bom, obrigado, Aristóteles. Eu vou fazer uma pergunta, que é a da Alicia, e aí depois eu vou liberar para quem tiver os seus compromissos às 11 horas, mas quem quiser ficar, e se o Ricardo puder ficar um pouquinho mais para responder mais perguntas também, vai ser bem bacana. A Alice, ela falou bem assim, aqui no chat. No programa em que a Fortes está apresentando, fala muito do desenvolvimento e crescimento do profissional na área técnica. Mas até o momento não vi no programa de novos talentos como a Forte incentiva e fomenta o desenvolvimento do que chamamos hoje de soft skills. Queria saber se o Ricardo pode falar um pouco mais sobre isso. O que é isso? Eu não sei, não. Não tem idade para saber o que é isso, não. Fala mais sobre... Ela quer saber mais sobre como a Fortes incentiva e fomenta o desenvolvimento de habilidades, das habilidades que vocês acham importante. Pessoais. Isso aí, nesses 9 meses, não há condição da gente... esse item, tá? Interpessoal, vamos dizer assim, né? A gente analisa, vê tudo, mas não dá para pessoas, nesse tempo assim, né? A gente treinar e capacitar as pessoas para isso aí. Então, o que a gente faz? É identificado, nesses relatórios, identificado aonde que ele precisa melhorar. Tá? E aí a gente contrata recursos. Nós temos um curso que a gente faz com todos os gestores, que, por sinal, agora nós vamos ter que voltar, porque agora nós temos novos gestores, que a gente chama assim, liderança do futuro. Tá? Ele passa uma semana num hotel, tá? E faz um curso com outros profissionais de outras empresas, tá? Em que ele faz vamos dizer assim, uma análise, né? Pessoal muito bacana, muito legal esse sistema. Além disso, nós temos treinamento. Até a semana passada, né, nós estávamos tendo treinamento de comunicação. Não é isso, Marcelene? Foi isso, de comunicação? Né? Não é isso? De comunicação, né, entre setores, comunicação interpessoal. Então, esses treinamentos a gente vai fazendo direto para esse profissional e crescendo profissionalmente e socialmente. Eu acho que isso que é importante. Né?
Legal, legal. Fizemos, o Ricardo, fizemos de comunicação, feedback e relacionamento. Vamos fazer agora. Que ótimo. Gente, eu vou só finalizar agora para a gente liberar as pessoas que têm compromisso às 11, para a gente bater o nosso compromisso com o horário aqui. Eu sei que ainda tem muitas perguntas, eu vou pedir para o Ricardo ficar, para ele ainda responder algumas perguntas, mas quem tiver algum outro compromisso, não tem problema também. A gente está gravando essa transmissão aqui e eu vou disponibilizar no nosso Trello de onboarding. Vocês vão ter acesso a isso logo mais. Ricardo, eu queria te agradecer aqui publicamente para todas essas pessoas, por você compartilhar isso, por você contar um pouco da sua história, que é tão rica e cheia de propriedade para falar sobre como trazer essas lideranças para perto. Muitíssimo obrigado, foi assim maravilhoso. Eu queria também fazer uma provocação para os meus outros mantenedores aqui, que eu sei que tem bastante aqui. Quem quiser compartilhar algum conhecimento, que tenha expertise, assim como a QI ao Cubo fez no mês passado, que falou sobre literacia de dados, o Ricardo fez hoje falando sobre lideranças e recrutamento, podem entrar em contato comigo, com o Marlon, que está aqui, com a Mayra, que está aqui também, que é do Base 27, que a gente com certeza vai criar um conteúdo bem bacana para a gente disponibilizar aqui para essa comunidade. Eu vou pedir também para o Marlon colocar aqui no chat a pesquisa de satisfação para vocês responderem como que foi. É uma pergunta bem simples, um clique já respondeu. O link já está lá, Carol, e aí eu só ia reforçar para preencherem, porque é muito importante para a gente ter a avaliação de vocês do evento. Eu queria só, Carol, acabar... Ele não está nem mais aí, ele já saiu. Mas a pergunta do Aristóteles. Tá? Uhum. Eu não tenho medo de perder os nossos profissionais. Tá? Eu não vou deixar de treinar, de capacitar, porque eu vou perder. Não vou, em hipótese nenhuma. Tá? Eu acho que é melhor eu ter um profissional por um determinado tempo bom do que um ruim para o resto da vida. Então, eu não abro mão disso aí. De vez em quando aparece, a gente investiu tanto nesse cara e o cara agora saiu. Para mim, fico chateado, mas no outro dia eu já estou... Já passou, né? Carol, eu posso fazer mais uma perguntinha para o Ricardo, então, uma provocação? Pode, com certeza. Esse é o momento agora da gente descontrair e fazer as perguntas. Ricardo, primeiramente, parabéns pela iniciativa da Fortes, parabéns pela tua apresentação. Eu acho que liderança requer inspiração, atitude, né, e compromisso da empresa e dos gestores. Eu acho que isso a Fortes é referência. Mas você tem um programa de talento bastante interessante, onde você coloca 13 jovens para treinar, para se capacitar, altamente motivados. E eu acho que reter talento é importante, mas não ter medo de perder. Eu concordo plenamente que isso não pode existir em qualquer empresa. Agora, como a Forte faz para manter a motivação desse grupo alto de jovens com muitas expectativas, com muita ambição e vontade de crescer? Qual o segredo da Fortes? Rapaz, olha, primeiro eu acho que são os valores, tá? Eu vejo que os nossos profissionais eles são muito satisfeitos com a empresa, tá? Com o jeito de ser da empresa, com os valores da empresa, com nossa visão de crescimento o tempo todo. Então ele entende que ele pode crescer dentro da empresa, ele faz de tudo para ser diferenciado, para poder crescer dentro da empresa.
né? A gente dá oportunidade o tempo todo às pessoas internamente. A gente, antes de admitir qualquer um, nós vamos dar oportunidade. A gente sempre dá oportunidade às pessoas internamente para crescer, tá? A gente tem um PLR, tá? Que é eu acho que é um diferencial, tá? Para vocês terem ideia, o nosso PLR de escritório, tá? Tanto no escritório da Fortes, como o escritório, a parte administrativa da obra, eles podem chegar a receber até 3 salários, tá? Por ano. No caso dos gestores e gerentes, ele tem um percentual do lucro da obra, tá? Todos os nossos operários, tá? Ele pode receber até 1,2 salários anuais, tá? Então, tanto os nossos vamos dizer assim, chão de fábrica, como os nossos eles são muito satisfeitos com a... Eu não estou falando isso da boca para fora, não, porque a gente tem a gente acompanha através de clima, né? A gente fez esse ano, a gente identificou um monte de coisas que a gente pode fazer melhoria, tá? Esses cursos que a gente está fazendo agora, inclusive, né, o Marcilene, devido a esse estudo de clima que a gente teve na empresa toda. Quando a gente vê, né, os nossos operários acima de 70% satisfeitos com a empresa, operário, nós estamos falando de operário, a gente fica assim, caramba, porque, entendeu? A gente, né, está no caminho certo. Entendeu, Márcio? Ricardo? Oi. Entendido, Ricardo. Muito bom. Aqui é a Ana Priscila, Ricardo. Eu gostaria de parabenizá-lo pelo programa Jovens Talentos. E eu gostaria de fazer uma pergunta, Ricardo. Você acha que não poderia acrescentar... Eu sei que é Fortes Engenharia, né? Mas que não poderia somar a Fortes se talvez trabalhasse junto à arquitetura? A arquitetura? Sim. O que nós temos técnico de arquitetura dentro da empresa, tá? Não temos arquiteto, tá? Por quê? Porque a parte de arquitetura, como não é, vamos dizer assim, a gente não tem muito serviço de arquitetura dentro da empresa. Nós temos assim, cálculo estrutural, entendeu? É o nosso dia a dia. Por quê, Ana? Porque a gente trabalha, tá? Com obras industriais, tá? E obras industriais não tem muita edificação, tá? Então, não vale a pena a gente ter uma estrutura de arquitetura. E nós temos, assim, excelentes arquitetos, parceiros nossos, tá? Que a gente trabalha, tá? Então, nós temos, assim, uma gama de arquitetos, e aí, conforme o tipo de arquitetura, nós temos um parceiro, tá? Quando a gente fala muito em novas tecnologias, coisa e tal, nós temos o Alexandre, que ele é muito voltado para isso. Quando é um negócio de urbanização, coisa e tal, nós temos outro. Então, a gente prefere não ter, tá? Não é que não, prefere, não. A gente não tem a necessidade como a gente tem para cálculo, para projetos de incêndio, projeto de incêndio mesmo é fora do escritório. Tá? Show, Ricardo. Eu tenho um comentário aqui que o Gustavo, da Serra Betão, me fez. A Joyce formou na minha turma da UFES. Na época, a Fortes levou 1/4 da turma. Que bacana, que legal. Legal, Gustavo.
Época boa. O Tadeu Piscinati também perguntou se você aceita, se o projeto de trainee aceita estrangeiros. Olha, nunca tivemos essa experiência, mas eu acho que nós vamos ter que ter, porque nós estamos, vamos dizer assim, numa concorrência, numa obra no Paraguai, né? E com certeza nós vamos ter que ter profissionais. Se isso for para frente, se a gente ganhar, a gente vai ter que ter profissional do Paraguai, né? E aí vai ter que passar por trainee. Vai ter que passar. Ele não vai ser admitido sem passar por ele. Tá? Legal. Então, agora, nós nunca tivemos essa possibilidade, tá, Piscinati? Assim, nunca apareceu um currículo de uma pessoa de fora. Ótimo. Que eu saiba, não. O Bruno Lacerda comentou bem assim, realmente o programa de novos talentos da Fortes é excelente. Fiz parte do programa e sou prova disso. Estou há 6 anos e meio na Fortes. Que bacana, Bruno! Você está aí, Bruno, ainda? Estou aqui. Que ótimo! Fala como é que foi esse processo. Não, é isso que o Ricardo falou mesmo. A Fortes, ela realmente treina a gente. Eu sei que tem muitas empresas aí que acabam aproveitando, né, às vezes de um salário mais baixo, um profissional recém-formado, para trabalhar como engenheiro. Isso foi até um dos motivos aí que eu entendo que o sindicato entrou contra a Fortes, aí, como o Ricardo falou. Eu estava no meio dessa justiça aí também. A gente foi lá, realmente, falamos com o juiz, porque realmente o programa é bom, o que é combinado com a gente, é o que é feito. E realmente a gente é treinado. A gente não tem nenhuma... A gente tem as responsabilidades, lógico, que eu acho que tem que ter, todo mundo tem que ter, porque a gente só aprende quando tem responsabilidade. Mas a gente não fica desamparado, a gente sempre tem uma pessoa do lado, apoiando, treinando e não deixando a gente sozinho, né? Então, realmente, o programa da Fortes é muito bom. O meu irmão também acho que meu irmão foi o primeiro trainee da Fortes também está na Fortes tem 8 anos. E estamos aí. Fortes é uma empresa excelente aí para se trabalhar e realmente o programa de novos talentos ele é levado a sério, tá? Eu sou prova disso e outras pessoas também, porque acho que a maioria das pessoas que fizeram o trainee da Fortes estão na Fortes. Alguns saíram, lógico, isso acontece, mas a maioria está na Fortes, né? Hoje o meu gerente, ele foi trainee da Fortes também. Hoje ele é gerente. Então, é isso aí. Que ótimo, que ótimo. Alguém tem mais perguntas? Posso fazer uma aqui, Carol? Pode. Vamos lá. Bom, parabéns, Ricardo. Uma coisa que eu achei, né, muito interessante é que, junto com o programa de trainee, você faz o que a gente chama de uma avaliação 360. Você tem como se fosse uma mentoria reversa, né? Ou seja, é o trainee também trazendo feedbacks e alguns conhecimentos para quem está em cima, que hoje em dia é tido como muito atual e muito moderno, né? Essa mentoria reversa. Isso você já faz desde o início. Acho que esse é um ponto legal. Não sei se você tem alguma coisa a comentar em relação a isso. E a outra coisa que você tinha comentado... Pode falar. Não, pode falar. E a outra coisa quando começou o programa que você tem hoje, que você também tinha falado, que mudou totalmente o perfil, né? Lá em 2006, quase 100% era de homens, e hoje você tem, que você falou rapidamente na apresentação, é bastante mais feminino, né? Tem bastante mulher. Então, é uma mudança de perfil e até de condução da empresa que é bem legal também. Uhum. A questão dessa capacitação, dessa nota que a gente dá, não foi desde o início. A gente viu a necessidade. Por quê? Porque a gente, no final lá, a gente chegava a ouvir de alguns
dizendo o seguinte: isso aqui eu não fui treinado, isso aqui, o meu... Ficava com medo de falar mal do outro, entendeu? Assim, e com isso, a gente deixa claro para nossos profissionais, tanto que já estão dentro da empresa, como já quem está sendo treinado, que ele está sendo visto, né? Que ele tem que ensinar. E nós não podemos reclamar isso do nosso pessoal de cabelo branco, entendeu? Eles ensinam mesmo, eles passam mesmo o conhecimento, não tem medo de ser substituído por um profissional mais novo. Não, isso não acontece, graças a Deus, entendeu? E a gente acha muito importante o cabelo branco. E eu sou apaixonado por gente jovem, entendeu? No bom sentido, lógico. Por quê? Porque são cabeças totalmente diferentes, tem uma facilidade com a informática que eu babo, entendeu? Certo? Com uma facilidade, né? Agora, eles estão muito acostumados com o computador, né? E a questão de relação com as pessoas um pouco mais, né? Mais, vamos dizer assim, tímida. E aí a gente tem que capacitar isso muito eles. Por isso que teve essa pergunta aí, eu achei importantíssimo, né? Que essa importância que a gente tem que ter com os nossos jovens, que eles têm que ter o conhecimento técnico, mas, eu falo com eles, 70% são pessoas. Você vai estar lá no dia a dia com pessoas. Então, 30% é conhecimento e os outros 70% é relacionamento, é a conversa, é o bate-papo, é você saber dar um feedback para um profissional seu. Então, é isso. A gente acha importantíssimo esse hoje, né, 360. Eu estou vendo o Alexandre aí. Alexandre foi por bastante tempo aí o nosso gerente lá do GDC. Ele criou muita coisa aí, né, disso aí, tudo que nós temos aí, boa parte ele foi uma das pessoas importantes aí, né? Obrigado pela presença, Alexandre. Que ótimo, pessoal. Nossa, Ricardo, muitíssimo obrigado. Muito obrigado por você compartilhar aqui com a gente tanta informação, tantas coisas bacanas. Se você abrir aqui o chat, aqui do lado, você vai ver um monte de gente te parabenizando, um monte de gente que trabalha com você, falando bem desse projeto. De ficar orgulhoso mesmo, viu? Eu não combinei, não. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Pessoal, obrigada também. Já vou finalizar aqui a transmissão. Carol, só para informar, né, que todos esses aí, checklist, coisa e tal, tá tudo aí tá aí na apresentação, né? Você vai disponibilizar para todos. Então, mesmo assim, se alguém quiser saber mais algum detalhe, alguma coisa, fiquem à vontade. Ótimo. César ficou quietinho hoje, hein, César? O que aconteceu? Show de bola. Estava só ouvindo aqui, fazendo minhas anotações, Ricardo. Parabéns, Ricardo. Foi show, hein, cara? Falou para você. Depois você me apresenta aí os seus treinados aí, para a gente escolher alguns lá. Faz comigo, não. Já achei que você já me rouba um monte, cara. Os planejadores quase tudo vão para Tailândia. Falou, Ricardo. Valeu, cara. Falou, pessoal. Foi um prazer, hein? Obrigado. Falou, obrigado. Parabéns. Agora que eu tô lendo, Carol. Oi. Lê. Agora que eu tô lendo. Tá muito bom. Tá muito bom. Lê. Tá maravilhoso, sim. Foi ótimo, Ricardo. Eu adorei.
Nossa, Gostou? todo mundo adorou. Nossa, foi... Tawane, você ainda está aí, Tawane? Tá? Ah, Eu não estou vendo ela aqui na minha tela. Mas eu vou disponibilizar no nosso... Eu vou disponibilizar no e-mail de quem se inscreveu. Se você não se inscreveu, me põe seu e-mail aqui que eu coloco... Eu vou mandar para todas as pessoas que se inscreveram, vão receber essa gravação. Tá bom? Esse soft skill, pô, me matou, né? Que eu não sei lá o que é isso. São habilidades. Tem que me ensinar essas coisas. Na hora que vocês forem falar, já faz a tradução logo. São habilidades. Mas agora eu já entendi. Agora não esqueço mais, não. Aquelas habilidades que não ensinam a gente na faculdade, sabe? Ainda mais na engenharia, que é tudo, ó, 2 mais 2 é 4, sabe? Bem... Tem as hard skills também, viu, Ricardo? Tem soft e tem hard. Tem soft skills e tem hard skills. Ah, é? As hard skills são as habilidades que você adquire na faculdade, nos cursos que você faz, nas capacitações. E as soft skills são as habilidades interpessoais, né? De repente, facilidade de liderança, algo assim, claro que pode ser desenvolvido, mas muita gente já tem uma facilidade a mais, né? Você colocou que avalia. E ele avalia lá no final. Lá no final ele avalia, né? O trainee, né? Como iniciativa. Iniciativa é uma habilidade, né? Iniciativa boa comunicação, né? Os requisitos que você define aí como importantes são soft skills, né? Nesse sentido aí, dessas habilidades. Muito legal. Muita coisa legal. Aí, o Tadeu Piscinati falou que é um dos melhores programas, então tô cheio aqui agora, hein? Tá chique, tá chique. Esse é o... Legal. Beleza. Foi muito bom, gente. Eu vou te mandar um artigo que eu escrevi sobre isso aí. Sobre soft e sobre hard. Tem uns exemplos, vai ficar bem claro para você entender, tá? Ótimo. Vou compartilhar lá no seu WhatsApp.